Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 5 de outubro de 2016. Gente, todo mundo está sabendo, boa parte das pessoas está sabendo que realmente não é boato. Hoje vai ser julgado no STF, Supremo Tribunal Federal, pelos juízes indicados, e eu sempre falei isso, pelo PT, a maior parte deles foi indicado por governos petistas. Era já para ser 100%, mas uma manobra do Congresso Nacional fez com que fosse adiado para o próximo governo a indicação de 5 ministros. Já era para ter sido 100% dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por sorte, a gente conseguiu fazer um tipo de manobra lá no Congresso e impedir que a Dilma indicasse esses 5 ministros. Senão seriam todos agora, 100%. Dos 11 ministros, não é 8, não, é mais, já é 9 ministros, se eu não me engano 10 até. Acho que só um que não é indicado, eu não tenho certeza. Todos estão comprometidos de qualquer maneira. A situação é um aparelhamento ideológico dentro do STF. Essa é a situação. Bom, se não bastasse essa situação, o que nós temos ainda para piorar o caso? Está sendo julgado hoje a questão do... não é questão se vai acabar a Lava Jato. A Lava Jato vai durar 2 anos. Tem muita gente que diz, vai acabar a Lava Jato. Não, não vai acabar a Lava Jato. O que vai acabar são as condições da Lava Jato de poder agir. E como é que vai acontecer essa situação especificamente? Bom, eu tenho provas de muita situação e que vocês vão poder verificar agora com um pouco mais de calma, se houver tempo ou não. Eu não sei se a gente vai corrigir alguma coisa com isso ou não, porque isso foi tudo bem planejado. Essa é a parte triste da história. Eu vou dizer como é que aconteceu. Bom, eu sempre fui contra, o pessoal pegou e diz, é legal, é permitido, a coisa funciona. Então, como funciona, eu sempre fui contra, como funciona a ficha limpa, tá? A ficha limpa. O pessoal aqui no meu blog profissional, eu sempre questionei a questão da ficha limpa. E o pessoal achava assim, não, mas o Antônio não pode ser contra a ficha limpa. Eu inicialmente, quando começou a história da ficha limpa, eu disse, gente, tem um erro ali na ficha limpa. Tem uma situação na ficha limpa que o pessoal não está levando em consideração. Porque ela faz um julgamento e ela condena em segunda instância. E foi exatamente, inclusive, que o juiz Sérgio Moro diz, olha, existe já uma jurisprudência internacional. Ontem eu botei no vídeo a respeito disso, o juiz Sérgio Moro falando que existia por isso que foi aceito pelos juízes federais do Brasil, né? Porque existe uma jurisprudência internacional na Itália, nos Estados Unidos, em alguns outros lugares que ele citou, a questão da condenação em primeira instância e depois fazem uma verificação de procedência da inocência, mas em geral, quando a pessoa já é condenada em primeira instância, já matou a pau, é aquela situação. Então os juízes do Brasil aceitaram, porque houve uma evolução na questão do direito brasileiro nesse aspecto, da jurisprudência internacional. Mas a Constituição brasileira, esse livrinho aqui, diz que não se pode condenar alguém sem transitar do julgado em última instância. É o que diz a Constituição brasileira. E aí o que eu dizia para questionar, e está no meu blog isso, uma sexta-feira, 14 de março de 2014, esse aqui. Só que eu tinha um site e foi extinto o site, né? Motivos de falta de condição de manter ele, alguma coisa assim. E é anterior esse meu texto, é bem anterior, de anos anterior. Quando
foi lançado o projeto da ficha limpa e eu já estava questionando ele nessa mesma linha. Eu já dizia isso aí é a questão da publicação, a data bem anterior, na verdade, desse meu texto, nas redes sociais e tudo. O que eu estou tentando explicar para vocês a respeito disso? Eu estou dizendo que a gente já sabia disso tudo. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu vou dizer outra situação que também é desagradável. Vocês devem se lembrar que as pessoas um pouco mais de idade que votavam àquela época devem se lembrar da seguinte situação. Um projeto de lei, tá, que entrou pelo PT, foi aprovado na Câmara e no Senado, foi sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas de um ano eleitoral da primeira reeleição de Lula. Foi aprovado pelo STF, tá? E fizeram durante um ano inteiro uma campanha nas redes sociais e na internet dizendo que haveriam dois documentos para se votar. Isso seria para organizar a questão da legalidade e que traria mais legitimidade para o voto, ou seja, só quem votaria seriam aquelas pessoas, isso seria para impedir as pessoas de fraude eleitoral, né, que identificaríamos mais facilmente as pessoas que estariam votando. Foi feita uma baita de uma campanha caríssima, e teve aprovação do judiciário, teve aprovação de tudo. Todo mundo aprovou, passou reto aquilo ali. Foi um projeto de lei criado pelo PT e sancionado pelo Lula. Às vésperas da eleição saiu uma pesquisa de que o voto do nordestino seria prejudicado nesse sentido, porque nem todo mundo teria dois documentos, e que Lula perderia a eleição por conta disso. Imediatamente, a uma semana da eleição, o que aconteceu? O próprio PT entrou com um pedido, uma solicitação para que fosse cancelado esse projeto de lei. Mas pode isso? Não pode. Mas eles fizeram. Tá? Fizeram, e o pior da situação, o documento oficial, que é vocês votaram essa semana, o documento oficial que está neste livrinho aqui, o mesmo documento oficial que está nesse livro aqui. Qual é o documento oficial para voto? O título eleitoral. O que a gente está fazendo nessas últimas eleições? Nós estamos votando com a carteira de identidade. Como é que se localiza a pessoa na lista de votação? Tem uma foto tua lá, atualizada, dizendo que é uma situação de que a gente vai votar, isso, aquilo, que é aquela pessoa mesmo que está indo lá votar. Tu olha, ó, cara crachá, Xuxa! Não tem. Então o que tu tem na realidade? Tu tem lá um documento com foto para tu verificar que é tu mesmo, mas não tem como comparar a foto contigo mesmo. Não existe isso na lista eleitoral. E como tu vai identificar que tu é tu mesmo naquele material? Através do teu número do título de eleitor, que não está mais valendo, não é mais válido. A Constituição diz o contrário. Quando a Constituição diz algo ao contrário, isso se chama inconstitucionalidade da lei. E valeu para os governos petistas. Essa é uma das falhas dos governos petistas. A questão da ficha limpa também é inconstitucional, e eu sempre defendi essa questão de inconstitucionalidade da ficha limpa. Parece que eu estou indo contra o combate à corrupção. Não. Percebam, a situação é outra. Não é questão de porque eu estou defendendo a questão da constitucionalização, da Constituição em si, não é que eu esteja sendo contra a corrupção, é que eu estou dizendo que alguma coisa foi criada para manipular um processo. Pois bem,
Essas duas propostas de lei, elas foram criadas porque Lula e o PT e Dilma tinham a intenção de fazer uma caça às bruxas aos seus adversários políticos. E eu sempre disse isso. Eles queriam se manter no poder e queriam caçar os políticos adversários. E não conseguiram. Eles queriam... uma das formas que estão fazendo isso agora é minando todos os políticos, dizendo, bom, se nós não prestamos, vocês também não prestam. E reduzindo o coeficiente eleitoral das eleições através de rejeição, porque aí eles votam e as pessoas ficam desacreditadas em todos os políticos e não renovam, não oxigenam o poder, que foi o que aconteceu na nossa Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre e em várias câmaras do Brasil inteiro. Os mesmos políticos, as mesmas caras, e sempre ficaram lá porque eles tinham criado uma lei que fazia o voto, ou melhor, fazia com que houvesse financiamento público exclusivo de campanha, e eu sempre condenei o financiamento público exclusivo de campanha, porque o financiamento privado permite que, com a dedução do imposto de renda total, tu não vai, tu vai ter vantagem deduzindo do imposto de renda, né? Tu faz a declaração, aí tu deduz do imposto de renda, tu vai ter vantagem, então tu não vai fazer caixa 2. Um empresário que tiver vantagem de deduzir do imposto de renda qualquer doação que ele for fazer, ele não vai dar dinheiro de caixa 2, ele podendo ter vantagem legal sobre esse dinheiro. Uma pessoa que for fazer uma declaração de imposto de renda, que for fazer uma dedução disso, ela vai levar vantagem, então ela não vai simplesmente, ela vai doar sem dor no coração nenhuma, porque ela vai levar vantagem nesse processo por parte do governo. E aí o que vai acontecer? Acaba com o caixa 2, tu legaliza a situação, acabou com o caixa 2, né? Mas eles não quiseram fazer isso, eles quiseram criminalizar as pessoas físicas e jurídicas. Eles quiseram criminalizar o cidadão e o empresário, ao invés de criminalizar o político corrupto. Eu estou mostrando tudo isso para vocês porque foi uma manipulação muito bem construída e planejada dos governos petistas. E tem sim uma influência direta no Judiciário Nacional. O Judiciário Nacional, com essas três situações, eu comprovo que o Judiciário Nacional está envolvido diretamente num processo de corrupção. E não, se hoje o Judiciário, neste momento, o Judiciário derrubar a questão da segunda instância, independente se for inconstitucional ou não, comprova tudo isso que eu falei, que servia exclusivamente aos interesses do PT. Como o interesse do PT agora é outro, tem que derrubar, porque se condenado em segunda instância, se permanecer essa situação, Lula será preso. Lula será preso se acontecer isso. E por isso eles não querem. Por isso que o PT não se interessa, por isso que a esquerda não se interessa mais de manter essa questão da ficha limpa, essa questão da constitucionalidade da prisão em segunda instância. Porque eles queriam prender, na verdade, os petistas não queriam esperar que os adversários deles fossem julgados em última instância. Eles queriam denegrir a imagem da oposição, então eles condenariam em primeira instância, de alguma maneira, e jogariam isso para opinião pública, para desqualificar todo e qualquer político. Aí o que acontece? A ficha limpa faz com que aquele político condenado em primeira instância não tenha acesso ao poder, ele seja impedido de chegar ao poder. Isso, pela Constituição, é inconstitucional. Basicamente é isso. E aí, com isso, o PT e o Lula e Dilma, eles iam levar vantagem, porque o que eles iam fazer? Eles iam fazer o afastamento dos seus adversários ideológicos. Na realidade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Bom, aconteceu, né, o Mensalão, o Petrolão, a Lava Jato, né, e ainda tem o BNDES. E aí os caras se desesperaram. Que o BNDES nem apareceu ainda tem mais o BNDES. Quando acabar a Lava Jato ainda tem o BNDES.
E o juiz Sérgio Moro já disse, não vai, isso não é o fim, ainda tem mais coisa pela frente. Bom, e a corrupção, quem tem que fazer o combate a ela é o controle social, eu, você, todos nós. Quando a gente vê essa questão toda, o que se passa pela cabeça? O que passa em mente? Eles vão fazer isso porque é uma questão de legalidade. Sim, mas que tipo de legalidade, como e por que foi feito isso? Acontece que essa ilegalidade estava até agora por conta dos governos do PT. E se volta tudo a estaca zero, o que acontece? É pela legalidade? Tudo bem, é pela legalidade. Mas quem é que manteve isso na ilegalidade durante todo esse tempo? O Supremo Tribunal Federal, os juízes. Isso é a prova cabal de que eles estão comprometidos. Agora, eu tenho aqui no meu blog, e vocês têm como documentos, tudo isso que a gente está comprovando. Tá? Então, essa situação... vocês podem falar, não, mas tem muito mais coisa, Antônio, tem N coisas, sim, só que essa situação, por exemplo, vamos falar, mas e o Nióbio, Antônio, ou isso, aquilo, aquela outra situação, porque tem, por exemplo, a venda dos nossos minérios, né, elas estão acontecendo para a China, para estoque da China. Nós temos mais de 90% do nióbio do Brasil é feito a extração é feita aqui no Brasil, né, porque só mais de 90% desse minério é aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. E aí, quem é o maior comprador desse minério, que faz estoque desse minério em bruto, é a China. Né? A China comprou uma hidrelétrica e uma usina térmica aqui no Brasil, sem licitação. Para os outros, qualquer licitação é crime, é problema, mas para o PT não é. Tudo está acontecendo e a gente fica pasmo de ver essa situação. Como é que pode para o PT e para os outros não pode? Por que acontece isso? Por que Lula não pode ser preso e os outros devem? Por conta do envolvimento do Supremo Tribunal Federal, por conta do crime do Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a situação real. Esse é o crime real. Essa é a necessidade que nós temos. E aí vem o que eu venho dizendo há algum tempo, de eu ser intervencionista. Por que eu sou intervencionista? A gente só pode fazer a exceção no estado de exceção. A gente só pode retirar todo o Tribunal Superior Eleitoral de uma só vez e aposentá-los compulsoriamente de uma só vez em uma situação. Porque as outras todas seriam golpe. O presidente da República tem que convocar um estado de exceção imediatamente, e esse estado de exceção vai tomar legalmente a posição de aposentar todo o Tribunal Superior Eleitoral. É a única forma de se fazer isso de forma legal. É a única forma. E o que pode causar essa chamada das Forças Armadas para proteção nacional e para a criação de um estado de exceção? Não pode ser um golpe. Tem que ser uma invasão estrangeira ou uma guerra civil. A prisão de Lula vai promover isso. A prisão de Lula vai promover isso. E se a prisão de Lula não acontecer, pode acontecer essa situação por conta do Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão tentando evitar agora? Eles estão tentando evitar que Lula seja preso. Mas vai ser um golpe contra o Brasil. Vai ser um golpe contra o Brasil. E a falta de condição, isso é uma outra questão que vocês ainda não devem ter percebido, mas o comprometimento, a falta de condição de um desses governos de agir nas formas
ou estar comprometido com o crime de alguma maneira, nesse sentido, pode promover uma necessidade de um estado de exceção. E aí entra a questão de a gente poder, nós, povo, irmos para a rua e clamarmos por um estado de exceção. O estado de exceção seria a única forma, no caso, a entrada dos militares no poder seria a única forma de retirar a corrupção do Brasil do judiciário. E qual é a alternativa para isso? Ascensão direta. Tem um projeto de lei do Cristóvão Buarque no Congresso Nacional, o senador Cristóvão Buarque, que tem um projeto de lei que diz que a ascensão direta do judiciário, onde eles entrariam por provas internas, por mérito e por tempo, né? E a alternância de poder seria lá mesmo, no próprio judiciário, independente dos interesses do legislativo e do executivo. Seria um poder independente, como consta na nossa própria Constituição. A indicação política dos juízes não pode acontecer. Michel Temer não tem direito de indicar 11 políticos, ou 11 ministros com interesse político. Não é tirar os 11 ministros atuais indicados por outros governos e botar todos do PMDB. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que façam uma ascensão, que eles ascendam de forma própria, única, pelo próprio poder, e que isso seja depois colocado em votação num plebiscito ou um referendo daqui a um ano, mais ou menos. Tá? Então é essa a intenção. Se for para derrubar o Tribunal Superior o Supremo Tribunal Federal, que também influencia no Tribunal Superior Eleitoral, também influencia, porque são ministros de lá. Se for para acontecer essa situação, que a gente verifique essa ascensão natural, a ascensão por mérito, por qualificação, meritocracia, tá? Isso eu não estou dando só os problemas, vocês devem estar percebendo, eu estou dando os problemas e a solução dos problemas. Existe sim a possibilidade ainda de guerra civil, de invasão estrangeira, ainda não está descartada. Mas nesse caso especificamente hoje o que está acontecendo é, se cair a segunda instância, isso é a comprovação do envolvimento político e ideológico do Tribunal Superior Eleitoral e do Judiciário brasileiro com interesses políticos. É isso que vai ser comprovado hoje se acontecer. Porque Lula tem que ser preso. E se não for preso é culpa do STF. E se o STF se comprometer nessa instância, nessa situação, urge mesmo na mesma hora é necessário fazer um estado de exceção para que haja a transformação do judiciário brasileiro, pelo bem do Brasil, pela necessidade de que a corte brasileira precisa ter lastro, precisa ter legitimidade, precisa ter celeridade, coisa que não está tendo hoje em dia. Então, eu lamento informar tudo isso para vocês, mas eu já vinha dizendo isso há anos. E nós temos sim as provas. O que está acontecendo é que não está indo para a imprensa, ou as pessoas não estão ligando o nome às pessoas, ou a situação às coisas. E agora está tudo revelado. Nesse vídeo eu coloquei tudo transparente. Qualquer jurista, por menor capacidade que tenha, vai poder verificar se tudo isso que eu estou falando procede ou não, se tem fundamento ou não. Alunos do direito podem perguntar aos seus professores para ver se tem fundamento o que eu estou argumentando ou não. É fato. Nós temos condição de fazer sim uma alternância de poder, uma oxigenação de poder no judiciário de forma coletiva através de um estado de exceção. No estado de exceção se faz exceção. Por mais chato que possa parecer e por mais complexo que possa parecer tudo isso que eu estou falando, as pessoas que entendem do assunto vão saber se eu estou falando a verdade ou não. Eu peço a atenção de vocês nesse aspecto, né? Eu peço que vocês divulguem esse vídeo o máximo possível, porque ele realmente fala toda a verdade. Eu joguei tudo no ventilador aqui agora. Então é uma questão assim, não é que eu seja contra a ficha limpa nem contra nada disso. Eu era contra desde o início, porque eu sabia que havia uma armadilha nesse processo. E eu não queria que o povo brasileiro caísse nessa armadilha.
Eu denunciei isso anos atrás. Só que aconteceu. Eu fui voto minoritário, fui vencido, eu não sou ninguém ainda. Durante todo esse tempo eu tentei me projetar um pouquinho para que eu pudesse ter acesso à mídia gratuita, ao público em geral, e pudesse explicar todas essas situações para o povo brasileiro. Mas em nenhum momento, vocês devem estar percebendo, eles estão atacando filosofia, sociologia, desde a fundação dessa Constituição que Raul Ponte entrou, esse candidato a prefeito de Porto Alegre, que perdeu, graças a Deus, ele entrou para a retirada das disciplinas de USPB, Educação Moral e Cívica, Estudos Problemas Brasileiros. Foi ele que entrou, foi o PT. Desde o primeiro momento, desde a criação da Constituição, o PT, na criação do PT, no bojo do PT, havia já a intenção de destruir todas as disciplinas que te ensinassem a pensar. Então essa situação é uma situação muito antiga, não é uma coisa de agora, isso foi tudo planejado, foi tudo arquitetado, não é uma teoria, simples teoria da conspiração, aconteceu de fato. E aí a gente não consegue fazer muita coisa a respeito disso. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer exatamente a situação de a gente mostrar para o Brasil que nós não estamos realmente num estado 100% democrático. Nós estamos ainda numa situação criada por um projeto que eu chamo, que eu já venho falando já há bastante tempo, de um projeto neonazista, um nazismo latino, porque isso já vem de uma situação que eu quando fiz vários vídeos chamando Lula e o PT de nazistas, porque o partido nazista era o Partido Nacional Socialista Alemão, era a esquerda lá da Alemanha, tá? Era o Partido Trabalhista, dos trabalhadores lá da Alemanha. E aconteceu isso exatamente da mesma maneira, né? Então, quando a gente pega e mostra tudo isso, quando era a cor vermelha também, vocês vão perceber que tudo isso que eu estou falando tem fundamento, tem base. Nós estamos passando por isso que está tão difícil, porque os nazistas não desistem, eles são... e isso aí eles vão dizer, mas como é que pode ser nazista... negro, nordestino, isso, aquilo, porque foi um outro projeto, foi uma outra, é um projeto socialista, um projeto que eles tinham a intenção do Estado macro, do Estado forte, do Estado controlador, da pessoa perder a individualidade para ceder essa individualidade para o coletivo e não ser mais questionadora, não mais questionar. Por isso não tem essa necessidade das questões da alternância de poder, disso tudo que a gente está querendo. Eles querem que permaneçam sempre os mesmos. Parece teoria da conspiração, mas isso tudo que eu estou falando é possível de ser comprovado de forma técnica e administrativa, de forma legal. Onde é que está comprovado, sem desespero, sem nervosismo, sem invenção, sem nada dessas outras teorias que acabam exagerando muito mais nesse aspecto? Está comprovado na questão legal. E onde há uma influência do legal na administração pública, existe sim aí a corrupção nesse processo. Quando eles cortam a possibilidade de uma investigação ou de localização dos crimes organizados, quando eles destroem toda essa nossa realidade, toda essa nossa situação, o que nós temos na verdade? Nós temos a realidade que eles construíram para nós. Vocês percebam que lá no Estado Islâmico, lá no Oriente, que está acontecendo aquelas guerras todas, a primeira coisa que eles fazem é destruir os símbolos, destruir os ícones, destruir as referências. Eles destroem os governos para que, através da falta de identificação de lideranças, por isso que eles trabalham um sistema de rede, por isso que existe inclusive partido com o nome de rede agora, né? A ideia é que seja um novo PT, porque o IPT vai ser extinto agora.
Inclusive eu tinha solicitado que o PT fosse extinto num vídeo meu, e agora o que acontece? Pode estar caindo o PT, pode estar sendo extinto o PT, pode estar sendo preso o Lula, provavelmente Dilma logo será presa também, e isso vai causar a guerra civil, talvez até a invasão estrangeira. Por isso eles não querem fazer a prisão em segunda instância, porque o risco é real. E o que acontece quando tu destrói todas as referências, todas as situações? E isso é um projeto nazista, isso não é um projeto porque Hitler agiu dessa maneira lá na Alemanha. Tá? E aí vai dizer que não é o sistema nazista? Infelizmente já é proibido o nazismo aqui no Brasil. Mas nós talvez tenhamos realmente que proibir algo mais, talvez o comunismo, ou que seja criado um artifício de quando que não haja mais reeleição, por exemplo, que a reeleição não possa ser feita por uma mesma pessoa ter mais de um mandato, e talvez até que um mesmo partido não possa ter, sei lá, a gente tem que ter artifícios democráticos e impedir que o poder seja viciado. A gente tem que permitir a alternância, a oxigenação de poder de alguma maneira. Se for para ter 30 e tantos partidos, que pelo menos a oxigenação diga que só pode ter um governo de um partido por vez. Alguma coisa a gente tem que criar para que a gente não permita que haja o vício do poder. O vício do poder é o que transforma o nosso país nessa situação. A nossa democracia é muito jovem. Nós precisamos de situações que alternem o poder, que oxigenem o poder, né? Bastou para essa situação toda acontecer. Deu. É hora de nós acabarmos com toda essa falcatrua. E eu estou pedindo para vocês que divulguem esse vídeo, que propaguem esse vídeo, que eu sei que ficou um pouquinho longo, mas a gente precisa orientar as pessoas, a gente precisa dizer para as pessoas que isso tem um limite, que isso tem que acabar, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos colaborar, vamos divulgar. É importante que as pessoas saibam, né, que essa situação toda aconteceu de forma proposital, de forma planejada. Eu sim sou intervencionista, sempre fui, sempre declarei ser. E o pessoal não entendia, tá, mas por que tu está apoiando, se tu sendo intervencionista, por que tu está apoiando o impeachment? Apoiei o impeachment porque o impeachment era uma ferramenta necessária para acontecer a intervenção. A Dilma no poder, ela chamando as forças militares, seria golpe dos militares se acontecesse essa situação. O Michel Temer, estando no poder, chamando os militares, não será golpe para agir contra o PT. Então, era necessário, tá? Era necessário. E agora nós temos condições técnicas e legais para poder fazer isso. E se o judiciário agir dessa maneira, ficou comprovado o envolvimento dele nesse aspecto. Daí acontece a situação também possível de, por comprometimento de um dos poderes, fazer um estado de exceção. Estou fazendo esse vídeo e vocês alertem as pessoas. Muito obrigado pela atenção dispensada.